Bem, Gonçalo, há pouco estávamos a falar do contexto multidisciplinar. Tu que trabalhaste nesse contexto, em contexto de futebol, e neste momento trabalhas num contexto mais particular, privado, que vantagens e desvantagens encontras nesse mundo, que é o privado e a equipa multidisciplinar? Uma equipa multidisciplinar acabas por nunca ser 100% autónomo, se bem que eu não tenho muita queixa disso, porque sempre me foi confiada muita liberdade, mas acho que é a principal desvantagem. E depois acabas por não seres tu a gerir o teu tempo, a maneira como atuar com cada atleta. Acho que são esses os dois principais contas. A principal vantagem é que aprendes muito com outros profissionais de outras áreas, que acabam por ser importantes no futebol. Não me sinto médico nem fisioterapeuta por ter pertencido, ou também por ter tido muitas lesões, porque a malta acha às vezes que por comer muitas coisas que é nutricionista, mas eu por ter muitas lesões não acho que seja fisioterapeuta nem médico, mas acabei por aprender coisas que me são úteis hoje em dia. Neste momento, tu estás em contexto privado, gostas desse contexto, então? Privado? Privado. Gosto. Pronto. É o que eu me vejo a fazer para o futuro, sim. Mas lá está. Mas não digo que não é um projeto que isso também para as pessoas interessante, perceberem que é um contexto privado, sim, mas não é um contexto privado fechado. Foi o que estavas a dizer há pouco. Tu Não. tendo os dados de um bolo, não é que estavas a dizer há bocado, quanto mais dados tiveres, vais ser melhor profissional e o atleta vai ser melhor atleta. Eu posso dizer aqui com certeza que trabalho hoje em dia com mais pessoas do que quando estava com uma equipa multidisciplinar. Agora o contexto é diferente. É claro. Diferente estar sob a alçada de um clube ou estar sob a tua alçada, não é? Tu, há certamente tens atletas que trabalham em contexto X e Y. Tu tens facilidade de falar também com os nutricionistas dos atletas no clube? Ou nem sempre? Sim, a partilha. A experiência que eu tenho, dos nutricionistas dos clubes lá fora, falamos quase diariamente. E para eles torna-se normal esse tipo de parceria? Sim, porque veem como uma entreajuda. Em Portugal, felizmente ou infelizmente, não sei, tem poucos jogadores cá, mas é mais complicado fazer essa ponte. O que para mim não é preocupante, porque desde que a mensagem chega ao jogador, para mim é o mais importante e é o essencial. Sim, pode acabar por ter assim um bocado de, por exemplo, tu recomendas uma coisa, não é? E o nutricionista do clube vai recomendar outra e depois ele topa que o atleta não está a comer aquilo que o nutricionista do clube recomendou, vai-lhe perguntar o que é que estás a fazer isso ou aquilo, pode haver aquele atrito, se calhar que é necessário. Sim. Pode acontecer, não sei. Sim, isso acontece, infelizmente acontece, mas também hoje em dia as estruturas sabem que os atletas têm uma equipa por trás, então se calhar mais vale ter essa equipa por trás, trabalhar juntamente com a equipa do clube do que ter ali desavenças, não é? Sim, eu chamo isso um bocadinho como aquela questão de termos o cão muito tempo preso em casa, porque quando nós temos o cão muito tempo preso em casa, ele quando sair vai querer fazer muitas coisas, não é? E aqui é um bocado isso, quanto mais prendem o jogador, mais coisas ele vai procurar fora. Gonçalo, nisso, quando os jogadores te procuram, a ti e outros profissionais que trabalham em contexto privado e depois têm uma opinião também interna do clube, tu achas que os jogadores procuram também eles próprios informarem-se relativamente, pode ser acerca do plano nutricional, acerca da hidratação, ou os jogadores simplesmente seguem aquilo que vocês partilham com eles? Isto é um bocado na individualização, que é, tenho atletas muito interessados, tenho atletas menos interessados e depois tenho aqueles que confiam cegamente e não perguntam. Agora, se me perguntas quais é que eu prefiro, deixo que o atleta comprar aquilo que eu acho que é melhor para ele, para mim isso é o importante. Agora, quando apanho atletas interessados, também aprendo muito com eles porque colocam-me questões que eu não estava muito preparado, nem, por assim dizer, a parte empírica no meu trabalho acaba por ser, não diria a base, mas acaba por ser uma sustentação da base muito forte. Agora, no individualismo dos planos que fazes, uma das questões que nós gostamos de levantar é, por exemplo, vamos supor as preferências do jogador e, mais importante que as preferências, porque às vezes isso é contornável, a orientação religiosa, por exemplo, os jogadores muçulmanos têm o Ramadão e de que maneira é que essa orientação religiosa influencia a maneira como lidas com o jogador, como faz o plano. E não tem só a parte do Ramadão, também tem a questão de não comerem carne de porco, não é? Também acrescentamos isso. Isso é fundamental. No meu trabalho, eu moldo a minha ciência àquilo que eles me dizem e às preferências deles. No caso do Ramadão, é um caso muito específico, porque os jogadores só comem depois do sol se pôr e antes do sol nascer. Temos ali uma janela de oportunidade. Este ano que passou, tive um atleta que jogava na Liga que fazia Ramadão. Há um decréscimo de rendimento, é a primeira conversa que eu tenho com eles, quando eles o fazem, não é? Porque é importante não
por dizer a verdade, por assim dizer, não é? Porque nem é questão de teres um aporte menor de calorias ou não, porque isso é contornável, mas é questão de estás a alterar a tua rotina e a primeira semana são dias muito complicados. Há duas questões, que há aquele atleta que mantém a mesma rotina e só come nesse intervalo de horário. Depois há aqueles atletas que passam o dia para a noite e a noite para o dia, percebem? Pronto, depois temos aqui essa questão. Nunca trabalhei com esse caso em concreto, mas tenho conhecimento de alguém que me é próximo, o jogador que até a Liga Portuguesa que faz isso, mas depois depende aqui muito. Há muita coisa a ajustar, o Ramadão é um período complicado, porque exige muito ajuste. Todos os dias a hora de comer vai ter que ser diferente, as horas das refeições, porque o pôr do sol vai diminuindo o horário, aliás vai aumentando naquela fase, e temos de ter essa questão. E depois mesmo a parte só pode beber água, não pode sequer ingerir um gel, não pode ingerir uma cápsula de cafeína, por exemplo. Temos de ter esse cuidado. Nem cafeína. Não podem só água. Achava que menos isso podiam... Acho que tem a ver com o facto dos produtos artificiais. Também, sim, e depois a constituição. Assim. Às vezes até os vamos ingerir muito durante o próprio jogo, recorrerem ao banco de excelentes para irem hidratar-se e alimentar-se. Agora, falando do período de off-season, ou seja, nas férias dos jogadores, tu achas que neste período a dieta deles inclui alimentos, ou tu permites isso, colocas alimentos que habitualmente eles não consomem durante a época normal? Sim, todos temos que descansar uns dos outros, eu costumo sempre dizer-lhes isto. E sim, aí acaba por haver ali uns dias, tal como há uns dias que eles não treinam, um certo tipo de tempo, depois depende muito do contexto, se vai jogar pré-eliminatórias de Liga dos Campeões ou pré-eliminatórias de Liga Europa, que são alturas do mês ou da pré-época muito cedo, não é? muito breves, porque acabas por acabar os campeonatos no final de maio e se calhar no final de junho já tem jogos para essas mesmas competições, se calhar aí, como há um gap menor de jogos, ou seja, de intervalo, se calhar pode ter menos dias a fazer isso, mas sim, por norma há essa liberdade, claro. Agora que tocaste aqui no assunto, nós nem tínhamos muito esta questão aqui preparada, mas há cada vez mais jogos durante a temporada, cada vez que todos os anos são acrescentados ou são amigáveis, ou é mais uma competição de seleções, ou etc. Isso tem vindo a influenciar bastante o trabalho que tens que fazer? Ou... Sim, porque mais jogos, mais desgaste calórico. O jogo é sempre mais intenso que o treino, não é? Portanto, mais desgaste calórico, mais ajustes alimentares. É preciso ter mais cuidado. E depois mesmo a parte da prevenção, acaba por ter que se trabalhar todos os aspectos. Gonçalo, este período de off-season é o período para a cheat meal ou tu permites aos seus jogadores essa cheat meal durante a época? Depende do contexto de cada jogador. Depende se estamos num processo de perda de peso, de ganho de peso, só de aumento de performance. Vai variar muito dentro disso. Mas vai depender muito daquilo que é a cheat meal dele, não é? Também isso. Porque há atletas que se calhar podem querer comer fast food e há outros que se calhar têm que comer outra comida que se calhar não diria. Quantidade? Sim, e felizmente, com o passar dos anos, aquilo que eu noto é que os atletas são mais preocupados. A cheat meal deles, por assim dizer, não gosto muito desse termo, por assim dizer, mas como é muito comumente usado, por assim dizer, há cada vez mais aquela preocupação de estou a comer mal, mas se calhar não vou comer assim tão mal. E depois isso em reflexo calórico acaba por ser bastante diferente. Eles sabem que depois vão ter que acabar por desgastar aquelas calorias. Sim, e estão cada vez mais preocupados com a parte estética. E às vezes, por exemplo, eles são tão rotinados naquele plano que se calhar fugir demais nem tem o efeito que supostamente a cheat meal tem, da parte psicológica de olha, vou aqui, para eles se calhar até lhes faz um bocado mal se fugirem demais. Sim, depois podemos comprometer a parte da recuperação também, não é? Porque depois colocamos isso, que é, se jogam 3 em 3 dias, a periodização é completamente diferente a jogar de 7 em 7, não é? Claro. Portanto, porque depois colocarmos uma refeição dessas ao meio do microciclo, a meu ver, Quebra. não quebra, mas, quer dizer, quebra a parte da recuperação, isso é lógico, não é? Porque imagina, em vez de estás a ingerir uma alimentação rica em nutrientes, fitonutrientes e todas as vitaminas, sais minerais e macros certas, estás a ingerir algo que não te faz falta ao corpo. Claro. Faz falta à mente, ok, mas cada atleta tem que perceber que a profissão que escolheu foi ser atleta e com tudo o que isso implica. A seguir ao off-season, bem a pré-época, que parecendo que não há muitos clubes que na pré-época vão se calhar a 2 países diferentes, com culturas bem diferentes, e ver se isso vamos pôr o Real Madrid, o PSG, vão muito se calhar à Ásia, depois bem à Europa, outra vez fazer um bocadinho de estágio. Achas que essas mudanças de continente, de horários, de culturas, também muda a parte ali? Vocês como nutricionistas têm que estar sempre a mudar o plano?
se calhar diariamente? Sim, primeiro porque... Mesmo as viagens que são longas? Sim, primeiro isso, tens as viagens e que a oferta alimentar é reduzida, não é? Podes ir no melhor clube do mundo, que a oferta alimentar vai ser sempre reduzida na parte de aviões, aeroportos, isso acontece muito. Depois temos a questão dos fusos horários, não é? Este ano apanhei um clube da Liga Espanhola que foi para Seul, para a Coreia, passados 7 dias estava em Monterrey e acabou a pré-época em São Francisco. Estamos a falar de 3 fusos horários diferentes num espaço de 3 semanas. Achas que isso deve mudar ou é mais pela questão também, se calhar, muitas vezes de protocolos de contratos e de Idealmente, publicidade, não é? se for pela saúde dos jogadores, deveria mudar. Até porque as condições climatéricas são o tempo em Seul nesta fase é completamente diferente do tempo em Madrid ou Valência. O tempo em Monterrey é completamente diferente do tempo no Porto, por exemplo. Portanto, logo isso acaba por ter implicação na saúde do atleta. E quando estamos a falar a nível de ajustes, para ser honesto, a altura mais complicada do ano, porque eu vivo no Porto, se o jogador está em Tóquio, ou em Seul, ou em Monterrey, para mim é complicado conseguir gerir tudo. Por melhor planeamento que faça, depois os horários são sempre muito incompatíveis. Porque mesmo que ele tenha... É normal ter dúvidas e certamente os teus atletas estão 24 horas quase por dia em contacto contigo, não é? Pode surgir uma dúvida ao jantar e tu naquele momento estás a descansar porque o fuso horário muda, não é? Ele também pode... Já tem dicas, já tem... Sim, eles estão A capacitados parte para a educativa escolha. para ti também é importante, educar o teu Claro, é teu muito atleta. importante, só que nesse caso o que acaba por acontecer é que a oferta alimentar em Monterrey é diferente de São Francisco. A oferta alimentar em São Francisco é diferente Os clubes não se preparam, então de ir assim para a tanto. Eslovénia, por exemplo. Fala-se Preparam, mas nunca estás 100% preparado como se estivesses a treinar na tua própria casa. Precisar desses alimentos todos, os necessários. Sim, nessa fase não. Quando são jogos de cá e intra-Europa, sim, acontece isso. Agora, nesses casos, não, é impossível. Grandes competições, estou-me a lembrar agora do Mundial. Mundial, isso que eu ia Sim. falar agora. Eu lembro há uns anos atrás, foi no Mundial do Brasil, por acaso vi essa notícia que na altura a seleção tinha levado que é uma tonelada de bacalhau, Claro. tipo cenas absurdas de quantidade de comida porque sabiam que é um mês lá, não é? Claro. E portanto é que não queriam mudar muito a parte nutricional que estão habituados. Sim, e mesmo o próprio chefe também acaba por ser o mesmo, que eles estão habituados, por isso são... Crias o teu ambiente quando estás fora, mas estando em casa, acabas por criar mais condições para o sucesso. Mas agora um bocadinho na parte do rendimento a curto prazo ou a longevidade. Ou seja, se há algum plano nutricional que até dá algumas vantagens a curto prazo, mas que se calhar, se olharmos para a longevidade, não é assim tão benéfico. E numa segunda pergunta, de que forma é que tu alteras o plano nutricional, por exemplo, se for um jogador já com 38, 40 anos, enquanto se for um atleta com 19 que está a começar agora a entrar no mundo profissional? É uma excelente questão. Eu não tenho nenhum atleta com essa idade, 38, 40, mas o meu mais velho tem 33. Mas a comer assim para lá caminho. Vamos ver. Isso não, depois a longevidade é sempre um bocadinho subjetiva, mas hoje ou ontem uma série na Netflix que me vive bem até aos 100 anos, assim uma coisa qualquer. Ainda não tive tempo para ver, mas estou curioso também para ver, porque se aprende sempre. Mas a questão da diferença de um miúdo de 19 ou de um miúdo de 30, de um adulto de 33. Depende muito do contexto, porque há miúdos de 19 que chegam na pré-época ou começam em agosto, que se calhar têm que perder peso, e se calhar aquele atleta mais velho, porque já sabe que está numa idade avançada, se calhar tem que ganhar algum peso. Não há nada na ciência que diga que a partir de X idade tens de pesar abaixo de X ou ter abaixo de X porcentagem de massa gorda. Agora, há uma coisa que é factual, uma lei da física, que é quanto mais peso tens, seja massa muscular ou massa gorda, mais sobrecarregas as articulações e os tendões. Isso é factual. A partir daí, temos de ver caso a caso para ver o que é interessante fazer para cada jogador, porque das duas uma. Se o atleta entra em muita restrição energética para perder muito peso, estamos a favorecer o contexto de lesão, não é? Porque há uma restrição energética, vão sempre faltar alguns macronutrientes e provavelmente micronutrientes. Se o atleta está a comer demais para ganhar algum peso, então aí se calhar também temos que avaliar qual é o impacto do PSE, ou seja, do cansaço do atleta pós-sessão, após jogo, para tentarmos modular aqui um bocadinho essa questão do que é preciso fazer, se é preciso perder peso ou ganhar peso. Sim, aqui neste caso estavas a falar, por exemplo, depende de como chega o atleta de 19 anos, eu vejo-me aqui, vamos supor que chega um atleta como o Haaland, se calhar não é assim já tão desenvolvido, é um bocadinho diferente. Mas o Haaland esse contexto está melhor agora também. É mais fácil falar agora do que quando ele se calhar chegou a Dortmund em que pouca gente o via, não é? Sim. Pronto.
E esse é o já está contexto. Por aprimorado. exemplo, a que falaste no Dortmund e a diferença, onde se nota mais diferença, os jogadores do Bayern Munique, ou seja, as transferências que chegam ao Bayern Munique, passado, vá lá, 6, 7 meses, estão jogadores fisicamente totalmente diferentes. Aquilo que me parece, que não tenho conhecimento da causa em concreto lá, mas aquilo que me parece, acho que são um clube que trabalha muito bem em todas as áreas. E acho que acaba por ser importante, desde que o trabalho seja sempre devidamente acompanhado e estruturado. O que eu acho que falta no futebol é parte da estruturação e objetivos etapa a etapa. Porque todos nós falamos agora muito na potencialização do jogador, a maximização da capacidade física, mas depois nunca pensamos como é que o jogador se vai sentir. Tivemos agora o caso de um jogador do Barcelona, que chegou muito bonito da pré-época, com mais perímetros e mais massa muscular. Estamos ao dia que estamos e acaba por, a semana passada, ter contraído uma ruptura muscular em que vai parar 1 mês e meio. Portanto, esta parte da estruturação, da periodização individual, acaba por ser a chave. Porque nem todos podemos ganhar 5, 6 kg numa pré-época, ou durante a época, nem todos podemos perder 5, 6 kg durante uma época. Achas que isso também acontece pela parte estética, que referiste há pouco do jogador? Fica melhor parecer que trabalhaste mais nas férias, é verdade. O atleta em questão não precisava demonstrar isso, é um internacional espanhol, mas isto tudo depende de quem é que partiu o objetivo. O que é certo é que passado 1 mês de ele ter feito essa transformação, entre aspas, está lesionado. Teve uma consequência e foi má, não foi boa. Portanto, isso depois é avaliado caso a caso. Eu lembro-me agora com a questão do rendimento de longevidade. Acontece que um jogador, por exemplo, faz uma refeição e aquele jogo corre muito bem, depois criam essa superstição e querem sempre aquela refeição antes do jogo? Sim. Eu acho que todos nós somos pessoas, não diria de superstições, mas de rotinas. Mais ou menos, somos todas pessoas de rotinas. E acontece isso, sim. Ou montar uma estratégia diferente antes do jogo, seja de, estou a lembrar-me, antes do jogo, começar a ir ao banco, beber 2 golos de bebida isotónica e ir lá para dentro e faz um golo. Depois a partir daí vai sempre fazer isso. Então não se rotina. Okay. Mas depende muito também de pessoa para pessoa, claro. Há pouco referiste 2 análises que são feitas para o estado físico e do atleta. Não sei se poderias aprofundar um bocadinho mais esse tema, até se quiseres falar da que é feita na Faculdade do Porto. Análises físicas ou clínicas? Sim, as clínicas, exato. As clínicas. O DEX é uma análise física, mas também acaba por dar outros valores. Quanto às análises clínicas, acabam por ser análises completas em que não há nada de muito extraordinário, o que há é preciso fazer cada uma para cada jogo. Eu compreendo que não haja tempo, se calhar, para dosear tudo num contexto de... Porque quando vamos fazer exames médicos num clube, se tiver equipa B sub-23, estamos a falar de pai 80, 90 atletas, mas é tentar fazer as análises o mais completas possíveis. Achas que quando terminaste a tua licenciatura tinhas condições, ou seja, ensinar-te o suficiente para conseguires analisar análises dessas? Não. Como é que fizeste essa Formações à parte. E estudar muito também. Recorres muito a livros, por exemplo? Recorria, principalmente àquilo que chamamos a Bíblia da Nutrição, que é o Krauss. Pronto, já passei por vários temas, principalmente da minha área, mas atualmente tento instruir-me com artigos que saem, nem sempre o mais recente ou melhor, mas tento sempre ver a base de estudo, o público-alvo, a relação de impacto que acaba por ter em alguma revista, em algum jornal, mas é um bocadinho por aí, sim. Ainda por cima, quando estamos a falar de performance, todos os dias quase, todos os dias estarei a ser mentiroso ou impreciso, mas todas as semanas se calhar saem novidades ou de algum suplemento, ou de algum alimento, e é um bocadinho por aí. Saber também filtrar, mas claro que a faculdade não ensina isso, temos que ter uma percepção pessoal e também aquela capacidade de saber aquilo que é importante para nós, e eu acho que ainda mais importante é saber aquilo que não é importante para nós. Desculpa interromper, mas agora estava a pensar noutra questão que é, há pouco falámos no Ramadão, mas em termos de atletas vegetarianos, tens algum... Não, felizmente não tenho nenhum. Não, okay, mas dá mais trabalho, sim, tem que se calcular outros macronutrientes, como é lógico. Dentro do regime vegetariano tens, poderei estar assim preciso, mas tens 7, 8 regimes, ovo-lacto vegetariano, vegan, estrito, que só come mesmo tudo que seja de origem vegan, se esta garrafa tiver uma pele, um restício de pele de leopardo também não bebe água. Tens o peixe vegetariano, tens 5 ou 6 regimes em que um só permite comer peixe e fontes de origem vegetal, outro só permite comer ovos e de regime vegetal, o outro só regime vegetal estrito. Acabas por ter mais alguns. Por várias hierarquias. Sim. Há pouco estávamos a falar da parte dos exames que se faz. Hoje em dia há muita tecnologia,
como as balanças, as pulseira UP, programas, tu costumas usar isso diariamente? Ou indicas, por exemplo, recomendas isso aos teus atletas? Por exemplo, a pulseira UP, que é das coisas que será que se Assim, usa hoje mais, em dia não sei. quase todos os jogadores, por assim GPS. dizer, o GPS já assume garantido adquiri. que todos os clubes trabalham. Depois há outra barreira, que é saber se os clubes fornecem ou não os dados. Em princípio, se estivermos a falar de clubes estrangeiros, não há problema. Quando estamos a falar de clubes a nível interno, às vezes há problema. Quanto ao resto, pulseiras UP, tens o anel, o Move Ring também, mas sim, hoje em dia, se eu aconselho. E utilizas esses dados então? Às vezes, Ok. para sentirem também um bocadinho de controle, porque controla horas de sono, que é a parte mais importante da recuperação. Neste caso, estamos a falar na tecnologia, esses atletas também usam muito este tipo de tecnologia para perceber quando é que estão em risco de lesão. Não diria Seja isso, o mas GPS, isso... o pulseira UP, que é mesmo por causa do tipo de sono, porque a pulseira UP, por exemplo, consegue perceber se o sono foi bom ou não, ou se a quantidade foi Assim, então, se ótima. nós temos algumas lesões no futebol que conseguimos, e no desporto em geral, que consegues prever mais ou menos o que vai acontecer ou não. Se calhar mais medindo a muscular, não é? Sim, mais a nível de fadiga. Agora, quando temos um ligamento cruzado, uma Sim, ruptura é de mais um difícil de Aquiles, entender, claro. É, Quando é traumático, por norma, é mais complicado. Sim, mas a ruptura do Aquiles não é uma lesão traumática, o cruzado não é uma lesão traumática, percebes? E isso não há nenhum dado que te vá dizer Que pode Agora, claro que nós sabemos que quanto pior dormes, pior recuperas. Quanto pior recuperas, tens mais fatores inflamatórios ativos no corpo, menos células regenerativas, sim. Há alimentos então que tu, ou neste caso nutrientes que tu aconselhas ou que indicas aos teus atletas, por exemplo, quando estão num período que têm uma lesão que não é tão grave, menos grave, uma lesão que possa ser uma micro-ruptura, que se calhar o processo de recuperação é mais rápido, do que se for um atleta que tem uma ruptura de ligamentos, o tipo de nutrição é diferente, porque se calhar Sim. tu Aí costumas sim. mudar muito o plano. Há Sim. nutrientes mais importantes que outras peças Não fazes. só a nível de nutrientes, mas também a nível de gasto calórico. Um atleta que faz a ruptura de um cruzado está mais ou menos um mês e meio estabilizado com a perna esticada, não é? Portanto, é quase como se fosse em internamento hospitalar. Sim, e depois temos que tentar aqui priorizar ao máximo a menor perda de massa muscular possível e depois sim modular um bocadinho a alimentação. Quanto à parte de haver assim um alimento que baixe assim tanta inflamação para recuperar mais rápido, um alimento isoladamente não, isso era bom. Que assim estávamos... É o conjunto. Sim, é o contexto que vai favorecer, como é lógico. Muito bem. Nós agora temos mais algumas perguntas, só uma aqui sobre a diferença entre o futebol feminino e o futebol masculino e a maneira como tu abordas, se tiveres alguma atleta ou se tiveres um atleta, como é que diferencia aí o gasto calórico, como é que abordas o plano nutricional. Mesmo o período de menstruação, Certo. que faz muita diferença. Não sei se trabalhas com esse contexto. Não tenho atletas femininas de momento. Não sei se virei a ter, espero que sim, porque são jogadoras como todos os outros. Agora, há implicações na fase menstrual, sim. Há vários estudos com isso. A dieta tem que ser diferente, porque a nível principalmente de macronutrientes, porque a mulher está num desgaste diferente a nível interno fisiológico. Agora, a nível da concepção do plano, a principal diferença, respondendo à tua primeira questão, a parte da intensidade é completamente diferente, não é? Eu acho que isso é visível aos olhos de toda a gente. Claro que estaria a ser impreciso se dissesse que se calhar não temos atletas femininas que conseguem atingir patamares de jogadores masculinos, porque isso acontece. Não é a maioria dos casos, dos dados que eu vejo. Não trabalho com nenhuma para responder afincadamente e com a precisão que eu gostava, mas isso a parte dos dados GPS tem essa noção e a parte da dieta assim vai ser diferente, porque as mulheres por norma, e quando digo por norma é mesmo um contexto geral, não é específico, porque depois aqui há sempre exceções à regra, gastam menos calorias porque são mais pequenas que o homem, são mais leves. Agora, claro que temos que sempre adaptar. Tem esta questão da fase menstrual, em que depois se calhar o aporte calórico tem que ser um bocadinho maior e se calhar até já se aproxima de um atleta masculino, mas depois depende dos dados de peso, depende dos dados de altura, depende da intensidade com que a atleta treina, o tipo de atividade que faz, o tipo de posição no campo, se estivermos a falar de futebol. É sempre essa implicação que nós temos de prever. Estamos então próximos de concluir a entrevista aqui com o Gonçalo e como uma das últimas questões, Gonçalo, eu gostava de te perguntar das tendências mais recentes na nutrição desportiva que tens acompanhado, achas que há alguma que pode ser realmente uma inovação para o futuro? Ok, vocês estão de fora, têm alguma tendência ou não? Não? Não.
Ninguém tem? Tendência Da nutrição, o que falaste agora, tens alguma tendência que tenhas visto nas notícias que gostasses de falar ou não? Podes falar, tudo que seja, mesmo que seja a maior mentira. Eu estava aqui a pensar, não sei. Parece que tenho de ter televisão em casa, não é? Não, parece aqueles momentos quando fazes a Apagar pergunta as e não redes vem nada à sociais. cabeça. Não, mas por acaso, acho que não. Sim, tendência. Há bocado não falámos sobre isso, mas por acaso até pode ser uma questão. Não é uma tendência, mas hoje em dia fala-se muito da suplementação. Tu és uma pessoa que prefere primeiro nutrir com alimentos, não é? E depois vais buscar, se necessário, a suplementação, Claro. ou és uma pessoa que já introduz? Claro, até porque a biodisponibilidade dos alimentos é completamente diferente da dos suplementos. E quando estamos a falar... Ali é um reforço, não é? Claro, primeiro a suplementação, o contexto de suplemento é algo extra que deveria suplementar e não ser como base. E depois pelo outro contexto, é que quando se está a encharcar alguém com muita suplementação, primeiro pode passar a imagem errada, que é preciso muita coisa, e eu não sou muito apologista. E depois, a questão da biodisponibilidade para mim é essencial. Se eu sei que uma vitamina C consegues ir buscar um kiwi, ou uma laranja, ou uma couve portuguesa, se calhar não vai ser assim tão preciso suplementar com vitamina C. E por assim adiante, podia dar mais 10 exemplos que seria assim. Agora, claro que há casos que é necessário sim, porque, ou por alguma deficiência de ingestão, ou porque o atleta não gosta de XY dizer que são aquelas fontes ricas, mas por norma prefiro sempre alimentos. Claro. Isto podia ser uma tendência porquê? Porque cada vez vê-se mais a publicidade de atletas a fazer publicidade a marcas de nutrição, os próprios clubes a dizer que fizeram agora um novo contrato com uma nova marca Certo. de nutrição, e as pessoas podem achar que pode ser uma nova tendência a parte da... Não, nova tendência não é, porque a suplementação já existe há algum tempo. Agora, claro que isso pode gerar uma mensagem errada, sim, mas... Assim, eu acho que isto que eu vou falar não é uma inovação, mas é uma marca que tem explodido, principalmente na América, e agora tem vindo para a Europa e tem procurado clubes de futebol. Exato, a Prime, uma bebida, não sei se tu conheces. Prime? Sim, dos Que é youtubers do Logan Paul e Logan do Paul, PSI. Fez Sei, a já assinatura sei. com o Arsenal, agora Por fez com o acaso, Barcelona, acho- Bayern Munique. Não, Desconheço. não sei se conheces os componentes, Mas mas contextualizei a bebida para eles perceberem. basicamente é uma bebida que eles é parecida à Red Bull. Mas, É mais a Gatorade. Eles, sim, eles mas a comparam-se- cafeína Ok. tem níveis ainda superiores à da Red e Bull. menos calórica, suposta, não sei muito Achas bem, mas é por que aí. é uma bebida que pode ser introduzida na dieta dos jogadores, desses clubes, por exemplo? Quando a fórmula for melhorada, se calhar sim. Para já, ainda me parece muito redutor estar a dizer se vai ser uma boa opção ou não. Primeiro porque falta a prova empírica, não é? Para ver como é que as pessoas se sentem, e porque há muitos casos de anúncio, não é? Da publicidade. Se calhar os clubes também aceitam é mais pela questão financeira, Claro, que pode por trazer exemplo, o que está a ver. Isso é numa lógico. liga inglesa ou numa liga alemã, que já falámos que a intensidade comparativamente à liga portuguesa é muito diferente, acho que pode ter consequências mesmo cardíacas para os jogadores. Não, isso não, porque as dosagens não são perigosas assim. Agora, claro que, a não ser, eu estou a falar da fórmula da última que vi. Sim. Estou a falar, não sei se já está diferente ou não. Porque são atletas preparados para grandes volumes de densidades cardíacas, de atividade. Agora, claro que se é a melhor opção, na minha opção não, na minha opinião não, mas isso é como tudo, depende também, não é? Mas eu não consideraria isso como a opção mais válida. Última questão, neste caso, antepenúltima. Não, pois, ainda falta aquela tal no fim. Que conselhos podes dar aos recém-licenciados da nutrição e aos jovens estudantes de nutrição para chegarem a um patamar alto na sua profissão? Seja na parte do desporto ou não sei. Ok. Eu acho que o importante na área do emprego depois é seccionar bem aquilo que querem fazer e depois a especialização, porque eu falo por mim, eu não consigo ser muito bom na nutrição infantil, não consigo ser muito bom na nutrição coletiva, de restauração coletiva, não consigo. Eu especializei-me numa área, felizmente hoje em dia, e fiz muito para isso, para trabalhar só na área da nutrição do desporto, e especializei-me. Eu acho que isso é a parte fundamental. E depois de definir bem aquilo que somos capacitados para fazer, investir na formação extracurricular, porque a faculdade pode ser uma boa base ou não, dependendo de onde se estuda, claro, mas eu acredito que a formação extra com profissionais credenciados, que trabalham a um nível na área em que queres trabalhar elevado, eu acho que isso pode trazer mais valias. Claro que depois no futuro teres uma boa base de conhecimento ajuda muito, escolher bem a formação também, mas isso depois é subjetivo porque depende da avaliação de cada um.
Agora, eu acho que a parte fundamental é mesmo a especialização, porque eu acredito muito que quem quer ser muito bom em muita coisa, acho que acaba por não ser muito bom em nada. E depois desses conselhos para quem está a estudar, agora, tu trabalhas com atletas, queríamos também saber se desse algumas dicas aos jovens atletas, o quão eles devem priorizar a sua alimentação, principalmente, né, que estão a crescer e se querem de facto chegar aos altos níveis, o quão devem priorizar a alimentação. O que a ciência nos diz da nutrição, assim de maneira muito geral, aplicada ao desporto, é que quanto menos massa gorda tivermos, em princípio melhor vamos render, ou mais vamos render, porque vamos estar mais longe da lesão. E esse deve ser a principal preocupação em um jovem atleta. Eu fui jovem atleta, gostava de saber o que sei hoje, se calhar podia ter dado jogador ou não sei, ninguém sabe, mas aqui a parte importante é estar fisicamente bem, e o estar fisicamente bem não é ter só abdominais, não é ter só bom volume de perímetros ou boas marcas de perímetros, mas sim saber o que comer, quando comer, o timing de digestão. E isto sei que ninguém nasce ensinado, e eu acho que o acompanhamento aqui é a parte fundamental. Porque há cada vez mais, o meu atleta mais novo tem 17 anos, quer dizer, completou agora 18 no passado mês de junho, e eu noto que ele desde os 16 anos tem cuidados com a alimentação que eu com aquela idade nunca pensaria ter. E isso se calhar é isso que faz dele hoje, ele sabe, faz dele um atleta de seleção nacional, sub-20, com 18 anos, e essa é a melhor mensagem que se pode passar, que é, eu sou jogador de futebol com 13, 14 anos, se vejo alguém da minha posição, ou não sendo da minha posição, que já está na seleção com 18 anos na seleção sub-20, eu se calhar tenho que olhar para ele para ver o que é que ele faz bem. E a parte da nutrição acaba por ser importante, a parte do treino de ginásio pode ser importante ou não, dependendo do contexto, sempre que devidamente bem acompanhada. A parte do trabalho mental acaba por ser bastante importante também. E os melhores conselhos que se podem dar, eu acho que é sempre tentar estar bem acompanhado, porque eu acho que isso é o mais difícil hoje em dia no que concerne ao desporto. Temos nas várias áreas pessoas que não são coincidentes na mensagem que passam, e isso também é uma coisa que me atrapalha um bocadinho na minha área. Agora, é tentar escolher bem o acompanhamento nutricional, tentar estar bem fisicamente de maneira a não ter lesão, e depois o passo seguinte, estar bem na competição ou evento que pretendem, e é o objetivo, e depois se calhar a médio e longo prazo tentar estabelecer novos objetivos do género, eu agora já como bem, estou bem, mas será que posso estar melhor? E sempre aí, priorizando a parte da hidratação também, sabemos sempre que o nosso corpo no verão precisa de mais hidratação do que no inverno, dependendo sempre do contexto onde vivemos, mais umidade, menos umidade, mais temperatura ambiente, menos temperatura ambiente. Saber que se calhar nas horas antes que vou ter o evento é muito mais importante ingerir água do que se calhar nos 3 dias antes do jogo, por exemplo, do evento. E acho que estes são os melhores conselhos e mais gerais que posso dar. Se for individualizar, vamos ficar aqui 3 horas. Só uma questão, uma dica que se pode dar ou não neste caso. Há atletas que são de contextos distrital quase nacional, ou são nacional de uma segunda nacional, camadas jovens, e que se calhar não têm possibilidades financeiras, nem o clube tem uma estrutura que dê um nutricionista capaz ou não capaz, ou que não tem mesmo. Podes dar alguma dica a esses atletas, tipo procurar em revistas, de que forma é que lhes podes ajudar? Imagina, as fontes de informação hoje em dia são muitas, não é? E normalmente o que é muito, se calhar, não é muito bom. Se calhar recomendares algum blog? É difícil, porque primeiro há poucas páginas de nutrição que eu acompanho e também não posso falar com rigor, por assim dizer. Agora, a maior ajuda que eu posso dar a quem está nesses contextos é que se calhar a refeição antes do jogo é importante, mas se calhar sabemos que vamos ter um jogo em que vamos jogar 90 minutos, se calhar as 24 horas antes são importantes para ter um maior aporte de hidratos de carbono. E a parte de estar preocupado em dormir bem, em descansar bem e recuperar bem, de treino para treino e principalmente no dia antes do jogo. E depois na refeição antes do jogo, sim, aí se calhar ser a refeição em que ingere maior volume de hidratos de carbono, maior volume de líquidos também, de maneira a que se sinta bem e a que renda dentro do campo. Um vlog ou página que podem seguir é a tua. não Estava a disse pensar isso. nisso. Não disse isso, mas na minha página também meto só conteúdos basicamente muito científicos, mas sim, às vezes meto outros conteúdos mais práticos, que acaba por ser do conhecimento comum. Bem, de qualquer maneira, fica na mesma o apelo e o convite a seguirem a página do Gonçalo, a Nutrelite, correto? Certo. E para finalizar, gostaríamos que fosses tu a nomear um possível próximo convidado da Footstage. Dr. João Duarte Silva, Médico. médico.
Pronto, doutor, fica o convite, depois vamos enviar-lhe em privado. Resta-nos agradecer novamente aqui ao Gonçalo pela partilha, um momento incrível para nós e para todos que estão a assistir em casa, com toda a certeza. Agradecer também novamente a cedência de espaço ao Odega Sports Bar, um abraço para o Olivier e um abraço para o Gustavo, e fiquem por aí, acompanhem a próxima entrevista.